A história do rei Davi é, sem dúvida, uma das mais épicas e contraditórias que a gente conhece. É a saga de um herói que consegue unir uma nação inteira, mas que ao mesmo tempo é um homem cujas falhas pessoais acabam, assim, destruindo a própria família de dentro para fora. Hoje a gente vai mergulhar na ascensão e no colapso doloroso da casa de Davi, tudo baseado na incrível narrativa do livro de Samuel. E essa é a grande pergunta que fica martelando no centro dessa história toda. Como é que o maior rei da história de Israel, um homem de um sucesso público, sabe, estrondoso, pôde ao mesmo tempo presenciar uma tragédia particular tão avassaladora? A resposta, bom, ela está numa teia muito complexa de ambição, de fé, de pecado e principalmente de consequências. Então vamos fundo nisso. Tudo começa, sabe, na poeira e no sangue de uma batalha que foi perdida. O rei Saul e o herdeiro dele, Jonatas, estão mortos. E para a nação, isso é muito mais do que luto. É um vácuo de poder perigosíssimo. É um convite pro caos total. Essas são palavras do próprio Davi. É um lamento. Lindo e muito comovente por Saul, que era seu sogro e seu grande rival, e por Jonatas, que era seu amigo mais querido. Esse cântico de luto já estabelece o tom sombrio de um reino sem liderança, sabe, à beira do precipício. A morte de Saul, na teoria, até que abre o caminho para Davi, que já tinha sido ungido em segredo anos antes. Mas a realidade é bem mais complicada. O trono não está simplesmente vago, ele está em disputa, e o luto de toda uma nação está prestes a virar uma guerra civil. E aqui a gente tem o primeiro vislumbre da mente complexa de Davi. Chega um mensageiro, todo orgulhoso, trazendo a coroa de Saul e a notícia de que ele mesmo teria dado o golpe de misericórdia no rei ferido. Ele está ali, claro, esperando uma bela recompensa. A resposta de Davi, ele ordena a execução imediata do homem, por ele ter ousado tocar no ungido do Senhor. É um ato de luto, de piedade, mas também de uma frieza política que impressiona. Aquele ato foi só o começo. A morte de Saul não unificou o reino sob o comando de Davi. Muito pelo contrário, ela partiu o reino ao meio e deu início a uma guerra longa, sangrenta. A nação se racha completamente. Lá no sul, a tribo de Judá coroa Davi como seu rei. No norte, o general poderoso Abner coloca o último filho de Saul, Isbaal, no trono. E por 7 anos o país sangra, com irmãos lutando contra irmãos pelo controle de um só reino. Essa guerra se arrasta com batalhas brutais e muita manobra política. O ponto de virada acontece quando Abner, o general lá do norte, briga com o rei dele e decide mudar de lado. Ele promete entregar o reino inteiro para Davi. Só que essa paz, que já era frágil, é destruída quando Joabe, o general de Davi, assassina Abner por pura vingança pessoal. No fim, o próprio rei Isbaal é morto por seus capitães, que levam a cabeça dele para Davi, achando que iam ganhar um prêmio. Mantendo o padrão, Davi executa eles por traição e finalmente é coroado o rei sobre todo Israel. Com o reino finalmente unificado, Davi está no topo do mundo. Ele é um rei vitorioso, um líder carismático, o fundador de uma dinastia. Mas é exatamente aqui, no auge do seu poder, que uma decisão que nasce do desejo vai plantar as sementes da destruição da sua própria casa. Ele parece invencível. Conquista Jerusalém, transforma a cidade na sua capital, derrota todos os inimigos ao redor. O reino está seguro, próspero e parece que tudo que Davi toca vira ouro. A bênção divina sobre ele parece inquestionável. E essa frase, que parece quase um detalhe, marca a virada trágica de toda a história. Os reis vão para a guerra, mas Davi, o grande guerreiro, fica para trás. É um momento de conforto, de ócio, um momento em que a guarda de um líder baixa e abre a porta para o desastre. Lá do terraço do palácio dele, Davi vê Batseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais e honrados. Ele a convoca, dorme com ela e ela engravida. O que vem a seguir é um plano de encobrimento frio, metódico. Ele tenta enganar Urias para que durma com a esposa e assuma a paternidade, mas a integridade do soldado acaba frustrando o plano. Então, Davi comete a traição suprema. Ele escreve uma carta, entrega para o próprio Urias, e nessa carta está a sentença de morte do soldado, ordenando que ele seja abandonado na parte mais violenta da batalha. Mas o crime não fica em segredo. O profeta Natã confronta o rei não com uma acusação direta, mas com uma história. Um homem rico, com muitos rebanhos, que rouba a única ovelhinha de um homem pobre para servir a um visitante. Davi fica furioso com a injustiça e exige a morte do homem rico. E é aí que Natã aponta o dedo e entrega a frase devastadora.
Esse homem és tu. O julgamento divino é claro. Davi se arrepende e ele é perdoado, mas as consequências dos seus atos são permanentes. O profeta declara que, por causa do adultério e do assassinato, a espada jamais se afastará de tua casa. A violência que Davi cometeu em segredo agora vai explodir publicamente, dentro da sua própria família. E a profecia não demora para se cumprir. A violência que Davi semeou ao enviar Urias para a morte agora germina e floresce dentro das paredes do seu palácio, e os seus próprios filhos vão ser os portadores da lâmina. O primeiro golpe da espada é brutal. Amon, o filho mais velho de Davi, estupra sua meia-irmã Tamar. Depois desse ato violento, a paixão dele vira ódio e ele a expulsa de forma humilhante. Absalão, que era irmão de sangue de Tamar, acolhe a irmã e alimenta um ódio silencioso por 2 longos anos. Aí ele arma uma festa, convida todos os irmãos e, quando Amon está bêbado, manda seus servos o assassinarem. A casa de Davi começa a ruir com um filho estuprador e outro assassinado. Depois de anos no exílio e de uma reconciliação bem intensa, Absalão, o filho carismático e amado de Davi, começa uma conspiração paciente e genial para tomar o trono do próprio pai. A espada que Natã profetizou agora se volta contra o próprio rei. Absalão era um mestre da política populista. Ele ficava no portão da cidade, que era o centro da vida pública, e interceptava qualquer um que tivesse uma causa para levar ao rei. Ele ouvia, mostrava uma simpatia enorme e dizia: sua causa é boa, mas o rei não vai te ouvir. Ah, se eu fosse juiz, você teria justiça. E em vez de deixar as pessoas se curvarem, ele as abraçava e beijava. E o texto diz que, assim, ele seduzia o coração dos israelitas. Durante 4 anos, ele pacientemente constrói essa rede de apoio. Então, com a desculpa de pagar uma promessa religiosa, ele vai para Hebrom, o mesmo lugar simbólico onde Davi foi coroado. De lá, ele envia mensageiros por todo o país com um sinal combinado. Ao som da trombeta, todos deveriam gritar: Absalão é rei. O golpe é tão rápido e eficaz que Davi mal tem tempo de reagir. Ele é forçado a abandonar a própria capital e fugir para o deserto, um fugitivo em seu próprio reino. A rebelião de Absalão leva a nação a uma guerra civil total. O exército do rei Davi, o pai, marcha para enfrentar o exército do usurpador Absalão, o filho. O destino do reino inteiro vai ser decidido numa batalha final e devastadora. O custo humano dessa tragédia familiar, que virou uma guerra nacional, é estarrecedor. 20 mil homens morrem na batalha. É um número que serve como um memorial sombrio de como a falha moral de um líder pode ecoar como uma catástrofe para toda uma nação. E aqui está o ponto mais comovente da história. Pouco antes da batalha que vai decidir seu trono em sua vida, a ordem final de Davi para seus generais não é uma estratégia militar. É um apelo de pai. Por minha causa, tratem o jovem Absalão com gentileza. Mesmo diante da traição, o coração dele ainda pertence ao filho. Davi vence a batalha. Ele salva o seu reino, mas ele perde o que mais importava. Quando a notícia da morte de Absalão chega, o rei vitorioso se desfaz no lamento mais famoso da literatura. Ele não celebra a vitória, ele chora pelo filho rebelde. O trono está seguro, mas a sua casa, a sua linhagem, está em ruínas. E é essa a pergunta que ecoa através dos séculos. Davi é lembrado como o maior rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas a saga dele é um testemunho poderoso e eterno de que a glória pública e o poder podem vir acompanhados de um custo pessoal e familiar que é inimaginável. Ele construiu uma nação, mas a espada nunca deixou a sua casa.